Iniciamos o ano de 2024 com o nosso Ecologias dos Saberes, com dois grandes amigos aí, nossos convidados. O Juremir, antes de anunciá-lo, já é um amigo de outras oportunidades, né, Juremir? E me lembro das outras vezes que tu esteve aqui, sempre teve alguma polêmica. Vamos ver hoje se a gente, não, obviamente, não por tua causa, né, mas sempre teve um debate mais acalorado aqui. Então, bom, gente, iniciando o nosso Ecologias de hoje, o tema é o assunto da especialidade do nosso outro convidado aí, doutor Leandro Minoso, nosso amigo aqui do sindicato também, convidado para participar pela primeira vez dos nossos eventos, e a falar um pouquinho sobre a longevidade, sobre o envelhecimento, né, doutor? Envelhecimento saudável, envelhecimento dentro das possibilidades com leveza e felicidade. Vamos ver hoje com os nossos convidados se isso é possível, né? Tem gente que duvida. Então, eu quero convidar para participar do nosso Ecologias hoje, o professor Juremir Machado, jornalista. Então, quero te convidar para tomar o espaço aqui, sentar na nossa mesa aqui dos debates. E o doutor Leandro Minoso, também, para fazer parte da nossa mesa aqui, que não tem mesa, mas enfim. E nossa colega da direção, Sandrine, que vai nos auxiliar no debate, vai fazer a mediação do Ecologias de hoje. Meu nome é Sandrine, sou dirigente sindical daqui, e hoje damos início a mais uma rodada do Ecologia dos Saberes, trazendo como tema felicidade e longevidade, caminhos possíveis. É uma afirmação. Para isso, convidamos dois participantes muito especiais. O professor Juremir Machado da Silva, tradutor, jornalista, radialista, trabalhou no Correio do Povo e Rádio Guaíba, e hoje está à frente do Jornal Matinal. Ele é escritor de vários livros, mas um em especial, que se refere ao tema da palestra de hoje, tem o título Ser Feliz é Tudo o que se Quer. Ideias sobre o bem viver, filosofia para ler no parque, no ônibus, na cama, na rede. O outro convidado é o Dr. Leandro Minoso, professor de geriatria na Faculdade de Medicina da Universidade Fevale, médico, nutrólogo e escritor do livro Como Cuidar de um Familiar com Alzheimer e Não Adoecer. Bom, a dinâmica desse trabalho, desse debate, né, vai ser de aproximadamente 1 hora para os professores da mesa, e depois nós vamos estender uma rodada para o pessoal participar, né? Porque o Ecologias é um dos espaços que a gente tem aqui na nossa cidade, que as pessoas podem falar, né? Podem se manifestar, podem perguntar, podem aprender. É uma oportunidade que a gente está dando para a nossa comunidade, né? Para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente também poder se posicionar, né? Para construirmos, né, caminhos interessantes assim. E o encerramento com as considerações finais dos professores da mesa. Tá? Então, vai ser um espaço agora de aproximadamente 1 hora, enfim, e a gente vai levando para as nossas perguntas e comentários, e depois as considerações finais. Certo? Desejo a todos nós uma boa aula, né, com esses professores. Bom, boa noite a todos. Prazer em vê-los. Já vim aqui algumas vezes, acho que umas 3 aqui no sindicato. Acho que em todas elas com o Henrique Schneider, né? Porque eu me lembro, o Henrique Schneider estava na maioria dessas vezes. Prazer estar aqui com meu amigo Leandro Minoso. É um tema muito importante. Eu diria que o tema da felicidade em especial talvez seja o tema mais antigo da filosofia. Os gregos se interessavam muito por esse tema, os romanos também. E até o século XVIII, XIX, os filósofos se preocupavam com a felicidade. Foi no século XX que os filósofos ficaram mais acadêmicos e passaram a abandonar um pouco o tema da felicidade, até mais recentemente por considerar que é um tema de autoajuda.
Então, eles passaram a se ocupar mais de outras coisas, muito técnicas e menos interessantes. A felicidade é um tema recorrente, porque, afinal de contas, é o que diz respeito à vida de todo mundo. Talvez, assim, o primeiro grande filósofo realmente a se ocupar do tema da felicidade tenha sido um filósofo cujo nome ressoa até hoje, que foi o Epicuro, porque ele introduziu uma ideia diferente, que era a ideia de conhecimento de si. Então, quando a gente pensa, eu preciso me conhecer e eu preciso cuidar de mim, a gente passa a se ocupar da felicidade, mesmo que com nomes diferentes. Os gregos, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, todos falaram de felicidade, com nomes diferentes. Por exemplo, a eudaimônia era um termo usado e que, no fundo, queria dizer o seguinte: a felicidade para os gregos era racional, a capacidade de racionalmente estabelecer as metas possíveis e se controlar em relação a coisas que não se pudesse alcançar. No fundo, para os gregos, até no auge de Atenas, a felicidade era ser bem-sucedido naquilo que se queria fazer. A felicidade era o êxito no sentido de, se eu estabeleço que eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que ser capaz de realizar isso que eu planejei. Então, era extremamente racional. Os gregos pensavam assim: o ser humano é racional, ele deve ser capaz de estabelecer objetivos, de realizar esses objetivos, de limpar o caminho quando há obstáculos. Bom, mas essa foi uma fase. Talvez a fase que realmente tenha sobrado é a fase da fase helênica, depois do apogeu de Atenas. Esse pessoal aí, Diógenes, o cínico, Epicuro, todos os que pensaram o seguinte: a felicidade como controle dos desejos. Basicamente, uma turma que diz assim: ser feliz é desejar pouco, ou nada, ou controlar os desejos. O grande inimigo da felicidade é o desejo. Quanto mais a pessoa deseja e menos ela alcança, mais ela é infeliz. Então, o que eles fizeram? Verdadeiras escolas de pensamento que pregavam o autocontrole. Autocontrolar-se ao extremo, viver com simplicidade, desejar o menos possível para ter menos frustração. Essa era a ideia central. A outra parte era, por exemplo, no epicurismo, que é uma filosofia que causa muita confusão, porque eles eram hedonistas. Hedonista é o culto do prazer, mas eles tinham uma concepção de prazer bem específica. Para o Epicuro, felicidade era não sentir dor, era evitar a dor, fazer todo o possível para evitar a dor. Ele, obviamente, via dois tipos de dores: as dores do corpo, físicas, que ele dizia que dava para suportar, em geral, e as dores da alma. As dores da alma é que eram o problema. E aí, o que ele recomendava? A mesma coisa: controlar o desejo, limitar os desejos, ter uma vida absolutamente simples, comedimento. A palavra que rima com felicidade para os gregos é comedimento, parcimônia, evitar os exageros, uma vida sábia. Sabedoria para eles era ponderação, moderação. Eles não estavam preocupados com a paixão, com a emoção. Eles achavam que os seres humanos dotados de razão eram capazes de controlar seus instintos, seus desejos, e esse era o caminho para a felicidade. A gente tem todas essas anedotas aí sobre Diógenes, sobre Agripa, sobre Epicuro. Diógenes, por exemplo, era o cara que vivia dentro de um tonel. Tonel é uma das traduções, o mais provável é que fosse dentro de um jarro, um grande jarro, e ele não queria glórias, ele não queria honrarias, ele não queria conforto, tanto que ele foi apelidado de Diógenes o cão. E cão tem a ver com a palavra cinismo, que tem a mesma raiz. Os cínicos não tinham o entendimento que nós temos hoje de cínico, né? Hoje, cínico é uma pessoa, no fundo, uma pessoa cujo caráter é duvidoso,
em quem não se pode confiar. Mas não, os cínicos para eles eram, em primeiro lugar, os que filosofavam perto de um ginásio chamado Sinosarco. Então, daí vinha, era uma questão de raiz da palavra. Mas, enfim, os cínicos eram pessoas que duvidavam de quase tudo, como os céticos, eles duvidavam principalmente das honrarias, das glórias, do desejo de poder. Tem essa história sobre o Diógenes, que estaria lá dentro do seu tonel, chegou Alexandre o Grande, da Macedônia, a cavalo, e parou na frente do tonel. O Alexandre era um admirador de Diógenes, cuja filosofia era conhecida em toda a região helênica. Então, o Alexandre chega lá, do alto do seu brioso cavalo, pergunta para o Diógenes: o que eu posso fazer por ti? E o Diógenes teria respondido: se afastar um pouco, porque está obstruindo o raio de sol. Era tudo que ele queria, o raio de sol. Ele não queria as glórias do Alexandre. E o Alexandre teria dito o seguinte: se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de ser Diógenes. Tal era a admiração que ele tinha pelo Diógenes. E o Diógenes, tudo que ele queria era viver com simplicidade. O Diógenes era um vira-lata. Ele achava que a vida tinha que ser vivida na rua, em contato com as pessoas, pequenos prazeres, o sol, o mar, nada mais do que isso. Sem pompas, sem glórias. Bom, depois dessa fase em que a felicidade é racional, que a felicidade é o controle do desejo, nós vamos passar por várias etapas da felicidade. Por exemplo, ao longo da Idade Média Ocidental, dominada pela Igreja Católica, a felicidade vai ser honrar a Deus, cumprir seus deveres com Deus. Bom, depois nós vamos ter uma outra fase, que é uma felicidade laica, e a felicidade é a capacidade de cumprir seus deveres racionalmente estabelecidos. É bastante interessante. E depois nós vamos entrar na era atual, em que o tema felicidade voltou a ser importante, e que é justamente o contrário daquela primeira felicidade. Lembre-se, a primeira felicidade para os gregos é controlar os desejos. A felicidade hoje é realizar todos os desejos. Principalmente depois de 1968, movimento de maio de 68 na França, em outros países, se passou a defender a ideia de que cada indivíduo tem direito a realizar todos os seus desejos. Até então era uma espécie assim de concepção do dever. Cada um tinha deveres. Agora o sujeito tem direito a ser feliz, e a felicidade está ligada ao desejo, à realização do desejo. Bom, isso traz um monte de problemas. Porque o capitalismo, de certa maneira, compreendeu o seguinte, que promover a realização dos desejos é ótimo para quem funciona à base de vender coisas. Então, tem que estimular que as pessoas queiram realizar todos os desejos, que, em geral, são desejos de comprar alguma coisa. Mesmo quando são pretensamente simbólicos, eles são explorados por algum tipo de indústria. A indústria do turismo, por exemplo. Todo mundo tem que viajar, todo mundo tem que ir para um lugar. Quem está num lugar tem que ir para outro, quem está no outro tem que vir para cá. E quem não viajar é infeliz. Então, um dia eu estava dando um curso, chegou uma moça e disse assim no intervalo: meu pai perdeu a vida dele. Por que teu pai perdeu a vida? Passou a vida em casa, não viajou. Mas ele se sente bem? Muito, muito. Ele se sente contente? Bastante, mas não viajou. Mas o pai dele era feliz, ele era feliz em casa. Agora, a indústria do turismo, ela é impositiva. As pessoas chegam num lugar, você já deve ter percebido isso quando se vai, por exemplo, a uma praia. As pessoas chegam na praia, olham para o mar, enxergam uma ilhazinha. Ah, seria tão bom ir lá naquela ilhazinha. Aí entra em ação toda uma engrenagem para ir até a ilha. Quando chega na ilha, puxa, e se a gente voltasse para o continente? O capitalismo estimula a insatisfação permanente, que faz com que seja preciso desejar sempre mais e alcançar sempre mais. Daí que essa etapa da felicidade, que em princípio é interessante, porque para que ficar reprimindo os desejos? Para que viver só em torno do dever? É muito interessante. O problema é que ela tem um efeito perverso, que é o que o filósofo francês Gilles Lipovetsky chamou de a sociedade da decepção. Ele escreveu um livro sobre isso, a sociedade da decepção.
quanto mais se estimula o desejo, mais frustração se cria. Porque, evidentemente, os desejos não estão todos disponíveis e, principalmente, a publicidade estimula a desejar mais do que se pode alcançar. Então, não faltam livros aí sobre isso. Meu amigo Michel Houellebecq escreveu um livro extremamente interessante, chamado Extensão do Domínio da Luta, onde o assunto principal é o sexo como sistema de hierarquia social. O capitalismo simbólico, o capitalismo de consumo, estimula a sexualmente desejar sempre mais. O homem o heterossexual deve desejar a mulher mais bonita possível, que não estará ao seu alcance e, portanto, ele vai se frustrar. E assim para todos os gêneros, todos os gostos, todos os interesses. Então, nós fizemos assim, 2.500 anos de história da felicidade, ela passou, para ficar com esse recorte dos gregos, desse estímulo para controlar o desejo, ao momento atual, que vamos realizar todos os desejos. Se lá o problema dos gregos era que eles não lidavam com a paixão, que eles achavam que era coisa dos deuses, e não lidavam com as emoções, atualmente a tendência é só pensar na paixão e nas emoções, como se nós não fôssemos dotados de razão. A razão é assim meio uma coisa que atrapalha o livre curso da paixão. Bom, talvez fosse o caso de temperar um pouquinho os dois, um pouco de racionalidade, um pouco de espaço para a emoção, uma certa capacidade de saber que nós não vamos realizar todos os nossos desejos, mas também que nós não estamos aqui só para cumprir deveres. Felicidade é tudo que se quer. O título do meu livro que eu peguei da frase lá da música do Cleiton e Cledir. É tudo que se quer, mas não é que se possa alcançar tudo que se quer. Então, tem que jogar um pouco com tudo isso. Os psicanalistas adoram essa época, porque quanto mais a gente deseja e mais a gente se frustra, mais a gente vai ao terapeuta. É uma sociedade da terapia, porque todo dia é preciso buscar padrões cada vez mais elevados. Ter o corpo perfeito, ser o melhor, viajar muito, ser feliz se tornou uma obsessão. Eu olho para o lado e digo, meu amigo é feliz, por que eu não sou? O que tem de errado comigo? Eu sofro. A felicidade dele é que ele pode fazer tantas coisas que eu não faço. Por que eu não faço? Então, nós somos estimulados constantemente a querer o que o outro tem e há uma espécie de consenso sobre o que é válido. Por exemplo, é óbvio, é muito mais interessante ser jovem, rico e bonito do que ser velho, feio e pobre. E o sistema capitalista de consumo, ele estimula esse padrão. Seja jovem, seja bonito, seja rico. E aí as pessoas correm atrás disso. O sujeito tem 90 anos, mas ele tem que ser jovem. O sujeito tem 80 anos e as condições do seu corpo de 80 anos, mas é preciso que ele pareça bonito e jovem. Bom, a riqueza nem se fala. É um sistema centrado na ideia de que todos devem ser bem-sucedidos financeiramente e que, portanto, é preciso correr riscos, fazer apostas, trabalhar mais, ganhar mais, se exaurir, sempre mais. Bom, aqui estou entre bancários, então, você sabe como funciona. O gerente de conta liga, promete o paraíso com alguns investimentos. Por exemplo, nos diz assim, invistam num negócio chamado COI. COI, estou falando para vocês, vocês podem me confirmar, todo gerente de conta que liga para o seu cliente para sugerir um investimento, o primeiro que ele sugere é o COI. O primeiríssimo. Eu recebo ligações desse tipo todo o tempo. Agora eu tenho um amigo que saiu de um banco, e aí depois que ele saiu, ele me ligou e me disse o seguinte, nunca investe em COI. Eu disse, pô, investi em 2, porque tu me sugeriste. Ele disse, pois é, mas não é um bom negócio. Mas tudo isso para dizer o seguinte, quem ganha é o banco. E as coisinhas que não contam para a gente, por exemplo, que tem uma
comissão que às vezes chega a 9%, lá os caras chegam a ganhar 9% em cima do capital de quem investiu. Mas tudo isso para dizer o seguinte, a felicidade é o grande tema. A filosofia acadêmica, contemporânea, está equivocada em não se ocupar mais da felicidade. Ela teria de se ocupar da felicidade como cuidado de si, como conhecimento de si, e estudar os discursos sobre a felicidade, o que se diz sobre a felicidade. Alguns filósofos fazem isso, mas passam a ser mal vistos. Por exemplo, o filósofo francês Luc Ferry, que foi ministro da Educação, ele é mal visto, porque ele é mais à direita, e porque ele sustenta uma tese interessante sobre a felicidade. Ele diz que no nosso mundo contemporâneo, a felicidade está associada ao amor, e que o amor é a única coisa que, de fato, nós valorizamos e pela qual nós aceitamos morrer. Nós só aceitamos morrer por amor. Aí vocês vão dizer, esse cara está de brincadeira, que romantismo é esse? Como é que é isso? Por que nós só aceitamos morrer por amor? Bom, salvo alguns ainda revolucionários, ninguém quer morrer, por exemplo, pela Revolução. Sei lá, com o pessoal lá na guerra Israel e Hamas. Entre nós, alguém quer morrer pela Revolução? Alguém quer morrer por uma ideologia? Alguém quer morrer pela pátria? Nem o pessoal aí do Bolsonaro quer morrer pela pátria, os caras querem viver pela pátria. Agora, morrer pela pátria, alguém aceita? Alguém aceita morrer por uma ideologia? Agora, perguntem o seguinte, qualquer um de vocês morreriam para salvar um filho, uma filha, para salvar a mulher, o marido, de um estupro, de um assalto, de um atentado? Olha, a gente encontraria coragem para isso. A coragem que a gente normalmente não tem. O amor na nossa vida é mais importante do que a gente imagina, ainda que seja uma sociedade paradoxal. As pessoas se separam com facilidade, os casamentos duram cada vez menos, alguns casamentos duram mais, mas são cada vez mais raros. Então, a felicidade estaria muito associada hoje ao desenvolvimento pessoal, à individualidade, à singularidade. Durante muito tempo, a felicidade foi vista como algo que deveria ser coletivo. Hoje não. A felicidade é a afirmação do indivíduo na sua singularidade. Agora, quando a gente olha, será que cada indivíduo realmente vive de uma forma diferente, com a sua singularidade, com a sua subjetividade, ou tem padrões? É muito provável que, mesmo quando a gente diz assim, tudo depende do ponto de vista, mas será que tem 8 bilhões de pontos de vista no mundo? Ou tem, digamos assim, um conjunto de pontos de vista, 50, 100, 200, 1000, em que nós compartilhamos? Um discurso que nos é vendido é de que nós somos realmente singulares, únicos, sagrados, e é bonito. Mas essa unidade, essa singularidade, ela é bastante compartilhada. Eu não quero estragar o prazer de ninguém, obviamente que eu acredito na felicidade, mas a felicidade não pode ser uma obsessão. E ela se tornou uma obsessão. Correr atrás do padrão, da pessoa bem-sucedida e feliz. Esse padrão, ele é produtor de infortúnio. A pessoa corre atrás e dificilmente alcança. Então, seria preciso, talvez, começar a reinventar a ideia de felicidade. Uma felicidade mais modesta, uma felicidade mais simples. Talvez voltar um pouquinho lá aos ensinamentos de Diógenes. Também, não precisa viver dentro de um tonel. Talvez voltar aos ensinamentos do Epicuro. Tudo certo, não precisa ter medo de todas as dores e não correr nenhum risco e não fazer nada para não se arriscar a sofrer. Mas o padrão oferecido pelo capitalismo é um padrão que faz a felicidade dos donos do capital. Professor, eu vejo assim, o senhor falando em felicidade... Está desligado. Felicidade e o que a gente vê assim que
a simplicidade, que é o amor, né? Que é a busca da felicidade. E o amor é uma coisa assim que não é racional, não é uma coisa assim, é quase instintivo, né? E essa felicidade, ela é uma felicidade genuína, eu penso assim. A felicidade, as pessoas, eu acho que estão construindo felicidade, ao invés de sentirem-se realmente felizes no seu dia a dia, com a sua idade, com as suas experiências, com as suas dores, né? Então, eu acho que existe essa dicotomia, assim, a felicidade verdadeira e a felicidade falsa, né? Até tem um escritor no jornal NH, ele escreve artigos, né? Ele é teólogo, Marcos Schmidt é o nome dele. Ele fala sobre a felicidade e a inveja. A inveja é quando a gente não quer ver aquilo que é genuíno, né? A gente só quer ver as coisas que são superficiais, que são coisas que a gente pode comprar ou que a gente pode mostrar na internet, né? E isso é uma coisa que a classe bancária sofre muito com isso, porque a gente vê isso todos os dias, a gente tem informações, enxerga, e a gente precisa saber lidar com isso. Isso é difícil. Eu só quero dizer mais uma coisa antes de passar para o Leandro, que é o seguinte: quem tem que realmente resolver o grande problema é o Leandro, que é geriatra e que é especialista em Alzheimer e que tem que dar conta da seguinte questão: as pessoas vivem mais, elas vão viver mais, a maioria vai chegar aos 90, 100 anos nos próximos anos, nas próximas gerações. Então, aí tem um novo problema para o conceito de felicidade. O que fazer do tempo livre dessas pessoas? O problema da aposentadoria e do INSS é do INSS. O problema do Leandro é, a meu ver, o que fazer com essas pessoas que vão se aposentar aos 65 e vão viver até os 100. Tem 35 anos para viver. 35 anos. O que elas vão fazer? Como é que elas vão ocupar o tempo? Como é que elas vão dar sentido a essa vida que se amplia? Hoje encontrei uma amiga que estava levando um tio para fazer um exame ali no Moinhos de Vento, no hospital, e ela me disse assim, ela é uma pessoa que anda pelos 70 anos, 71, e o tio dela tinha 95. Aí ela falou assim, puxa, agora nessa época em que as pessoas vivem muito mais, dá muito mais trabalho. O que é uma verdade, esse sujeito vai ter que ajudar a cuidar até os 100. Então, nós, trabalhadores, que temos horário, né, jornada e tal, nós não damos conta de tanta coisa para fazer em casa. A nossa jornada é muito exaustiva. Então, eu acho que daqui a pouco a gente tem que pensar numa sociedade que possa preencher um pouco e equilibrar um pouco esses espaços, né? Porque as pessoas se sentindo úteis mesmo, né, com uma idade mais avançada e com a sua experiência, com a sua sabedoria, poder contribuir também para a gente poder ter uma vida um pouco mais equilibrada. Na filosofia de rede social, a nossa época é definida como a época em que a pessoa coloca o pai numa clínica, o filho numa creche e feliz vai passear com o cachorro. Então, eu não tenho solução para tudo isso, mas é um problema para o Leandro resolver. Que imagina, o sujeito chega no consultório dele, todos os dias, com todos esses problemas. É claro que quando a gente passa de uma certa idade, a partir dos 60, a gente arranja novos assuntos para conversar, remédio, saúde e tudo isso, e se ocupa bastante com tudo isso, mas não é suficiente. Então, eu acho que o grande tema hoje não é o da felicidade, é o da longevidade.
acontecimentos nos surpreendem e nos pegam desprevenidos, né? Com um diagnóstico, por exemplo, de um familiar que está doente, né? Então, isso são coisas que a gente vai aprendendo e colocando sentido nessas vivências, né? Então, o doutor vai falar para nós, então, sobre como alcançar, então, também essa felicidade com o sofrimento, com essas coisas, adversidades que vêm, né? Tá, boa noite a todos e a todas. Uma satisfação muito grande retornar aqui nos sindicatos bancários. Acho que eu vi um evento da CUT, há um tempo atrás, estava inclusive a mãe do Fufa, estava junto na mesa. Acho que foi naquela época ali do 2014, 2015, na época aí perto do golpe de 16, esse evento foi bem interessante também. Bom, falar depois do Juremir é uma super responsabilidade, né? Além de tudo, além de amigo, eu sou muito fã do Juremir e gostaria de ficar horas te ouvindo, Juremir. É uma pessoa brilhante. Para quem não sabe, o Juremir é doutor honoris causa. Recentemente recebeu esse título do governo da França, ou seja, é um dos maiores intelectuais vivos do Rio Grande do Sul, orgulho para todo mundo, de direita, de esquerda, isso não interessa, né? Então, é ex-anarquista, agora a gente está convencendo ele a ser candidato a senador no próximo play. Vai concorrer junto com o Marcel, aqui de Dois Irmãos. Cada um tem as suas escolhas na vida, né? Cada um é feliz do seu próprio jeito, né? Bom, primeiro queria só fazer uma pergunta para depois retomar o assunto. Quem que tem sobrenome de alemão aqui? E de italiano? Ou ficou o resto? Né? Só o Alício aqui, que depois eu vou comentar dele, que meio que se livrou nessa. Então, muito alemão e muito italiano aqui na plateia, né? De origem alemã e origem italiana. Depois a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso, porque tem relação direta com longevidade. Eu vou explicar o porquê. Juremir, pessoas felizes, idosos felizes vivem mais. Isso é comprovado por estudos longitudinais, ou seja, estudos que acompanham as pessoas ao longo de décadas, né? E quais seriam esses motivos que a gente vê? Depois da fala do Juremir, a gente consegue perceber que a pessoa que é feliz, ela tem mais tesão pela vida, ela tem mais curiosidade, ela está mais afim. Então, isso tem a ver com querer mais as coisas e viver melhor. E os estudos mostram que é realmente isso. Pessoas que são mais felizes tendem a ter todo um estilo de vida mais feliz que está promovendo longevidade. Então, esse é um ponto bem importante. Eu vou falar um pouco sobre longevidade, fazer algumas pinceladas com o assunto de felicidade, destacando sempre que não existe uma receita de bolo para tu envelhecer de uma maneira determinada. Em locais diferentes do mundo, a gente tem ilhas de longevidade extrema e, às vezes, essas pessoas não compartilham os mesmos hábitos, né? E, algumas vezes, a felicidade, ela tem até a longevidade, desculpa, tem até aspectos genéticos. A gente já vê uma pessoa que tem 90 anos, que tem vários irmãos de 90 anos. E tem outros que mal chegam aos 60 anos porque vários parentes, pai, irmão, teve um infarto ali muito jovem. Ou seja, tem esse componente também. A gente vive um momento bem interessante de voltar a pensar em felicidade, voltar a pensar em cuidado da própria saúde e voltar a pensar em viver mais. E a gente vem num momento de pandemia, onde nosso único objetivo era querer sobreviver. Se a gente pensasse há 4 anos, no março de 2020, a gente passou 2 anos muito ruins aqui no Novo Hamburgo, né? A gente queria era mais sobreviver. E hoje a gente vê a felicidade transbordando. Tudo que é jogo de futebol, 30, 40 mil pessoas. Show, qualquer um, lotado. Restaurante, fila, as pessoas saindo para a rua, todo mundo querendo viajar, viver mais. Então, a gente está nesse momento e, nesse contexto, vem também a gente querer ter uma vida com mais qualidade, mais felicidade e vivendo mais também. Ali no slide tem a foto de um documentário que está na Netflix, né? Pode deixar aí mesmo.
É legal desse evento que a gente encontra os amigos aqui de Novo Hamburgo, de antigamente, né, Cauê? Esses tempos eu perguntei quem que já tinha visto esse documentário em outra palestra, 2 pessoas tinham levantado a mão. Daí eu perguntei quem é que tem a senha do Netflix dos outros, quase todo mundo levantou, né? Porque isso é uma outra realidade. Se eu perguntasse quem tem internet pirata, aqueles a cabo pirata, metade também levanta a mão. Mas quem é que viu esse documentário aqui do Blue Zones? Ninguém viu. O que vocês ficam vendo no Netflix também? Isso é uma pergunta interessante, né? Pessoal, esse documentário ele é fruto de um livro escrito pelo Dan Butler, que é um jornalista americano, que visitou lugares no mundo onde se tem uma longevidade extrema, ou seja, pessoas que chegam aos 100 anos. Ele foi para o Japão, para Okinawa, foi para Sardenha, na Itália, foi para Costa Rica, foi lá com os Mormons, na Califórnia. Então, ele visitou diversos locais, tentou identificar quais eram as principais características dessas populações. E hoje, então, está muito na moda a gente pensar nisso, né? O que eu vou fazer para viver mais, quero viver mais, etc. Até um tema interessante que a gente pode ressaltar é que hoje a gente vai mudando um pouco a percepção de velhice. Em 2010, eu publiquei um livro chamado O Novo Envelhecer, Tempo de Ser Feliz. E por que eu escrevi aquele livro? Porque naquela época, ali em 2010, e aí o Alício já era meu paciente, né, Alício? Há 14 anos, eu percebia que as pessoas que envelheciam tinham dificuldade de entender a velhice aqui no Brasil. Era um país muito jovem, pouco era falado sobre velhice e tinha muito aquele rastro dos anos 90, como o Gilmir comentou, onde o capitalismo e a propaganda focou muito na beleza do jovem e no culto ao consumo. Foi vindo uma geração, que a gente chama de onda prateada, de pessoas que não sabiam como se comportar enquanto envelheciam. Eu vi no consultório filhos proibindo as mães viúvas jovens, com 70 anos, de sair de casa ou de ter outro relacionamento. Eu vi as pessoas assim envelhecendo, não sabendo quais eram os lugares que ela tinha na sociedade. Então, as coisas foram mudando. Hoje, a gente pode pensar que já não se fala mais. Eu não preciso explicar para ninguém que tu pode ser velho e pode ser feliz. Eu não preciso explicar para ninguém que a gente tem mais satisfação na vida a partir dos 50 anos. Isso as pessoas já sabem, que envelheceu. Hoje, a gente pode pensar que o momento de encarar a longevidade seria esse. Momento escorregadio. Por quê? A gente sabe, pelas estatísticas, que uma mulher que no Vale dos Sinos tem 60 anos hoje, ela, na média, vai chegar aos 85. Isso é um indicativo de quase do Japão. Ou seja, é uma super longevidade, que a gente está vendo agora e a gente vai ver muito aqui para frente. Então, a gente meio que está acreditando que todo mundo vai envelhecer bem. As estatísticas mostram isso. Os super idosos mostram isso. Às vezes chega para a gente na mídia também, como nesse documentário do Blue Zones, quando tu assiste, tu pensa, não, eu também vou chegar ali, talvez não aos 100, mas vou chegar aos 90 anos bem. Então, esse momento que a gente vive agora, não é mais de convencer que a velhice é uma fase da vida que pode ser boa, mas é de alertar as pessoas que o jogo não está ganho, que não é garantido que a gente vai envelhecer e a gente vai ter uma super velhice como o nosso avô ou como nossos pais, por exemplo. E para isso, vamos passar, Cauê, tem outro gráfico ali, pode passando mais, por favor. Ali são exemplos de pessoas que eu atendi que chegaram aos 100 anos, né, muito ativos. Depois eu volto para essa outra imagem do Beira-Rio ali. Mais um, esse gráfico, mais um antes ali, isso. Esse gráfico é bem interessante, é um estudo publicado ano passado, em setembro. O que eles fizeram na Finlândia? Acompanharam pessoas, e isso tem bem a ver com aquilo que eu comentei, que o momento atual é isso, é de a gente olhar para a velhice como algo possível, mas também fazer um pensamento que, opa, será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu estou tendo esse cuidado de mim mesmo, que vai me permitir chegar lá? Será que eu vou ter condições de ser feliz quando eu tiver com mais de 70 anos, por exemplo? Então, na Finlândia, eles acompanharam as pessoas do nascimento, do 0 até os 84 anos. Foram 13.140 finlandeses acompanhados.
E essas pessoas, quando chegaram aos 65 anos, foram avaliadas, e aos 75 anos também. O que eles quiseram investigar? Quantos qual o percentual dos finlandeses que chegavam aos 65 anos e tinham o chamado envelhecimento saudável? E eu estou falando de uns países mais desenvolvidos do mundo, com índices de felicidade lá em cima, riqueza, justiça social, o estado de bem-estar social modelo, são os países nórdicos. Bom, então, quantos por cento dos finlandeses conseguiram, aos 65 anos, chegar nesse ideal de envelhecimento saudável? O número assusta um pouco, porque foram apenas 42% dos homens e 40% das mulheres chegaram aos 65 anos com esse envelhecimento que a gente considera como bom. E quando a gente vai olhar os 75 anos, nesse mesmo estudo, assusta mais ainda, porque apenas 1 em cada 5 finlandês conseguiu chegar aos 75 anos com o chamado envelhecimento saudável, sem dor diária, sem depressão, sem demência, conseguindo fazer tudo sozinho, tá? Então, morando sozinho. Então, o momento que a gente vive hoje é esse, de encantamento com essa possibilidade de envelhecer bem, mas também com alerta. Imagina qual deve ser essa estatística se a gente traz aqui para Novo Hamburgo. Se no país mais rico, apenas 1 em cada 5 idosos alcança o envelhecimento saudável, qual será a estatística que a gente tem aqui? Então, fica um alerta que o jogo não está ganho. O jogo ganho está amanhã do Grêmio contra o Caxias. Isso aí, não vou nem secar. O foco todo hoje é no jogo do Inter, de todo mundo. Hoje é o medo, amanhã está tudo certo, né? Já vão passar, não tem nem risco de zebra. Mas da nossa longevidade também é um destaque importante, que as pessoas às vezes têm essa mania de achar, não, está todo mundo envelhecendo bem, eu também vou chegar nessa velhice. Será que é assim que funciona? Eu acho que não. No consultório eu percebo muito isso, que as pessoas quando se aposentam, inclusive eu tenho um livro, que é eu acho que dos livros que eu escrevi, que é um dos que eu mais gosto, ele foi lançado na hora errada. Ele foi lançado na época da reforma da Previdência. E o título do livro é Não se aposente. Então, foi um livro que eu penso republicar ele agora, dar uma mudada, né? Mudar o título daqui a pouco, né? Não se aposente da vida, né? Porque o pessoal não gostava muito, achava estranho, não se aposente, caminhos para evitar uma aposentadoria fracassada. Dos livros que eu escrevi até agora, a maioria são respostas ao que eu vejo no consultório. E eu via muito isso. O conceito de aposentadoria fracassada era aquele. A pessoa estava bem de vida, né, Juramir? Era bancário. Isso eu gosto de pegar no pé dos bancos do Brasil. Esses são bem de vida mesmo. Né? O cara é marajá. Né? Total. Estão adoecendo muito mais. Isso, então, o cara estava ali, né, bancário, bem de vida, financeiramente não era o problema que ele tinha. Aí eu vinha lá naquele ar meio cinzento no consultório, né, não estava bem feliz. Daí eu perguntava, a mulher está incomodando? Não, a mulher é ótima, santa, tá tudo bem. Né? Aí eu vou para a segunda pergunta, né? Então os filhos, filho com problema, né? Não, filho tudo ótimo, mora em Porto Alegre, um mora fora, então tudo bem na vida, né? Aí eu tentava encontrar o porquê que o pessoal estava infeliz, era o quê? A aposentadoria fracassada. Eu vi que a pessoa realmente chegava ali, e muito cedo, Jeremias, se aposentando 1 ano, 2 anos depois, a pessoa já nesse tom de vida mais cinza. Mas não dos 50 tons de cinza, né? Um cinza mais sem graça mesmo, né? Então a pessoa estava ali, né? Num estado entre a normalidade, uma insatisfação e um pé na depressão. Então tinha essa questão do livro. E estudando a aposentadoria, eu fui compreendendo que a partir dos 40 anos, quando o emprego é muito repetitivo, quando não tem muita novidade, vai entrando num tédio, numa rotina, e a gente vê muito isso em funcionário público, e dos 40 aos 60 anos é um pulo. E aí muita coisa ficou para depois da aposentadoria, etc. tal, e as pessoas se perdendo ali. Hoje, eu não preciso mais falar para as pessoas não se aposentarem e ficarem em casa. Hoje em dia, ninguém mais tem esse imaginário de querer ter data de validade, de se aposentar no INSS e de ficar em casa com a boca cheia de dentes
esperando a morte chegar. As pessoas já têm pânico disso. Sabem que vão divorciar, sabem que vão ficar se metendo na vida dos filhos, sabem que vão morrer. Então, ninguém mais tem esse ideal. Vou passar um pouco sobre a questão voltada às Blue Zones. Eu sou testemunha de várias coisas positivas em relação à velhice, né? Para mim, chega muito idoso com doença, mas também chega muita coisa positiva. Inclusive, nas faculdades nos Estados Unidos, muitas delas levam idosos muito ativos, tipo o Alício aqui, para dar palestra para os futuros médicos, para mostrar para os futuros médicos que envelhecer é uma coisa boa, porque eles passam a faculdade inteira vendo velho doente e vão construindo aquela ideia que a velhice é ruim. Então, tem esse outro lado também. É importante a gente ficar alerta, não achar que o jogo já ganhou, mas olhar para esses exemplos positivos. E eu tenho tido muita sorte. Inclusive, quando a gente fala de Blue Zones aqui no Brasil, a gente tem Veranópolis, que foi, não é mais, foi referência nacional de longevidade. E a família do meu pai, ela passou por Veranópolis, quando chamava ainda Alfredo Chaves, vieram da Itália, final do século XIX, e esse estilo de vida meio que Blue Zones, eu consegui testemunhar desde pequeno. Então, realmente, aquilo de viver em comunidade, ter um contato com a terra, de ter amigos. Meu avô ia na bodega até a pandemia. Agora, todos os velhos morreram, sobrou ele. Essa é a realidade. Mas até a pandemia, ele ia na bodega e se encontrava, jogava bocha, etc. E nem tomava trago, nem nada, mas era o ir, era o sair de casa. Então, aquilo de fazer piada um com o outro, etc. Então, todo aquele estilo de vida, comer alimentos mais naturais, caminhar bastante. Então, todo esse modelo que vocês, quem tiver curiosidade, quiser assistir no Netflix, vai acabar também vendo nos estudos de Veranópolis. Então, eu tenho muita sorte. E aqui, entre nós, está o Alício. O Alício é um super ager. Esses dias fiz um texto sobre o Alício, né? Ele fez 96 anos agora em fevereiro. Então, existem idosos que envelhecem até os 90 anos, que a gente se surpreende. Eu trabalho com um médico estudando e tudo, vai fazer quase 23 anos. Eu fiz o cálculo hoje. E o Alício é um desses exemplos, né? Porque o Alício mora sozinho, usa o WhatsApp, faz atividade física todo dia, tem a mente super ativa. Então, ver uma pessoa que nem o Alício é só nesses documentários que vocês vão ver. Não é qualquer idoso. Não tem ninguém em Novo Hamburgo com mais de 90 anos que tem algo parecido com isso. Então, depois eu até convidei ele para falar, depois se ele quiser dar ele disse que não, me vetou de manhã cedo, daí eu falei, é interessante a gente ver esses exemplos, né? Ver como é possível. O Alício me comenta todos os jogos do Inter, às vezes eu comento uma coisa com o Juremir, etc. Ele me comenta todos os jogos do Inter pelo WhatsApp. Mas isso não é bom para a felicidade. Isso traz para ele muita infelicidade. Tá? Ele tem Instagram, etc. Então, é um super ager, é muito raro a gente ver isso. Eu aprendi geriatria com o professor Moriguchi, na PUC, o Wilkio Moriguchi, que dava a cadeira de geriatria preventiva, e lá ele destacava muitos papéis do como promover a longevidade. Era a caminhada, a dieta, o repouso, ou seja, dormir bem. As coisas que ele falava, que ele trouxe do Japão, o Moriguchi foi um presente da Igreja Católica do governo japonês para o Brasil. Em 77 ou 74, ele veio fundar o primeiro centro de geriatria, de longevidade no Brasil, aqui na PUC. Antes, os médicos tinham que ir para fora do Brasil para se tornarem geriatras. E o Moriguchi foi algo interessante. Ele tinha mais de 90 anos quando me deu aula. E, além dessa parte de repouso, dieta, prato colorido, ele falava muito de um aspecto chamado sentido da vida, que lá na cultura do Japão é chamado de Ikigai, ter um motivo pelo qual a gente quer viver. Então, atualmente, muitas coisas que se via na filosofia, que se pensava antigamente, hoje estudos mostram que o caminho é muitas vezes por aí. E um desses caminhos é o sentido da vida. Então, a gente percebe que idosos que têm mais senso de sentido na vida acabam tendo menos depressão, acabam saindo mais de casa e acabam vivendo mais e melhor. Eu, às vezes, tenho um pouco de receio, que parece meio dogmático, quando a gente vai ler livros de autoajuda,
ou vai em algumas palestras, quando fala de sentido da vida, que é algo muito fácil. Que basta tu querer, vou te injetar um sentido. Tu tem que fazer tal e tal coisa. Eu já vejo que não é tão assim. É claro, se tu tem condições de ter sentido, as coisas, e tu tem um motivo pelo qual viver hoje, as coisas vão para frente. Mas muitas vezes na vida, e a vida pode ser dura de diversas maneiras, a gente pode ter um quadro de sofrimento, das coisas não ter dado certo. Muitas vezes as coisas fogem do controle. Tu cria 3 filhos, um deles vai te dar dor de cabeça para o resto da vida. Profissionalmente, tu pode ter escolhas ruins. Tu pode viver numa cidade que não te acolhe de uma maneira adequada. Tu pode ter, que nem o Juremir, às vezes, a mente lá em Palomas, lá no Livramento. Se tu não tiver como dar vazão para isso de vez em quando, ficar num apartamento. Imagina se ele morasse num apartamento pequeno aqui na periferia de Novo Hamburgo. Ele ia ficar vivendo na saudade, em outro tempo. Então, às vezes, a vida não possibilita tanto assim que a gente encontre sentido do nada. Às vezes, a gente tem que... às vezes, a gente sofre, tem dificuldades, e esse conceito de sentido da vida, ele é importante, mas a gente deve não se cobrar tanto, eu tenho que encontrar um sentido a qualquer custo. E aí entra, às vezes, terapia também. Isso pode ajudar muitas pessoas nessa travessia, nesses diversos desafios da vida. Sobre o sentido na vida, concordo demais. O livro Revolução do Amor, do Luc Ferry, eu li, bastante interessante, né? Que ele prega, na verdade, uma espiritualidade laica, baseada muito no amor. E o amor é uma das formas que o Viktor Frankl, que é o pai, desse pai moderno do sentido da vida, a gente pode assim dizer, geral trabalhado antigamente, ele falava que a gente pode encontrar sentido na vida criando algo no trabalho, encontrando alguém, cuidando de alguém, amando alguém, ou, como ele muito aprendeu nos campos de concentração, resistindo a um sofrimento do qual tu não tem como fugir. No campo de concentração, quem se manteve firme não tinha escolha. Quem conseguiu se manter firme, apesar de estar ali, sobreviveu. Então, a teoria do Viktor Frankl é bem interessante. E aqui em Novo Hamburgo eu fiz uma pesquisa sobre idosos que tiveram depressão e conseguiram tirar a depressão de letra. Eram 10 idosos que tiveram um diagnóstico de depressão, usaram ali remédio por pouco tempo e conseguiram se acertar e ir para frente. E esse é um dado importante também, fazendo um parênteses, né? A gente às vezes olha a pessoa que está que nem o Malício, ou que nem o professor Moriguchi, etc. tal. Pessoas que têm 100 anos, a gente pensa, não, esse cara teve uma vida linear, foi tudo perfeito na vida dele, sempre se cuidou, nunca teve problema de internação, nunca teve depressão, não. Não é assim que funciona. Essas pessoas tiveram grandes desafios ao longo da vida, mas conseguiram, muitas vezes, pedir ajuda ou mudar a percepção delas mesmas para ir tocar em frente. Esse é um ponto interessante, porque às vezes a gente não está legal e pensa, não vou conseguir chegar até lá. Não, gente, tem jeito, e vale a pena querer chegar até lá. Um ponto, para também já acabar aqui, para a gente ir para as perguntas, um ponto importante quando a gente fala de longevidade é sobre funcionalidade. Eu ensino na faculdade que quanto mais funcionalidade tu tiver na velhice, tipo ali, você mora sozinho, toma banho sozinho, veio até aqui de Uber, então ele é plenamente funcional. Vai no banco, etc. Cozinho, isso aí, né? Então, se vira 100%. Então, longevidade saudável, com qualidade de vida, é tu ter funcionalidade, não depender dos outros. Esse é um ponto importante. E aí vem várias... E está viúva há 11 anos. Tá? E depois vai falar para a gente qual que é o segredo de envelhecer bem. Vai ter que falar, Júlia. Tá? Então, se eu quero envelhecer... O senhor pode nos dar umas dicas, assim? Palavras vai pensando, principais. Alice, em 3 dicas aí. Então, quando a gente pensa em envelhecer bem, a gente pensa em ter funcionalidade, fazer as coisas por conta própria. E aí tem uma série de armadilhas. 2 delas, vou destacar para vocês. Uma delas é chamada de sarcopenia. É a perda de força e massa muscular na medida em que a gente vai envelhecendo. Isso é extremamente comum. Uma pessoa que chega aos 60, aos 70 anos, com baixa reserva muscular,
ela tem tudo para chegar aos 80 com algum grau de dependência. Então, esse fica um alerta importante. Né? Hoje, não basta só fazer caminhadas e comer prato colorido para envelhecer bem. Para chegar, como o Alício, por exemplo, né? E o Alício faz musculação e pilates todos os dias. Ou pilates, vamos fazer. Os dois. Então, todos os dias. Tá? Tá um exemplo vivo disso. Então, cuidar muito com essa questão de reserva muscular. A gente tem relação direta entre a tua saúde muscular com os teus neurônios. Então, isso é bem importante. Mas antes foi natação. Natação também fez. E além da questão muscular, depois a gente vai abrir para a palavra, só para fechar aqui. E além da questão muscular, de cuidar bem da musculatura, uma outra grande armadilha que afeta 2,4 milhões de idosos no Brasil são as demências. É a gente chegar aos 70 anos, aos 65 anos, né, com problemas cognitivos sérios. Então, a gente tem que cuidar bastante disso. Né, e começar a fazer uma atitude preventiva. Eu vejo que a maioria das pessoas aqui tem mais de 40 anos, começar já a ficar de olho nisso, na saúde muscular e também em pensar como proteger o seu cérebro. Sobre... quem que falou que tinha nome de italiano e alemão? Quem? Todo mundo? Menos o Alício e tu, Juremir. Passa ali para aquele slide próximo ali, por favor. Olha só, esse estudo é bem interessante e tem bem a ver com vocês, teimosia. Né? Quem levantou a mão, bem alemão, bem italiano, tem teimosia no DNA. Então, a mensagem positiva da palestra de hoje para vocês é essa. Né? Um estudo feito em Cilento, na Itália, analisou a psicologia de quem chegou aos 90 anos lá. E o que viu? Que os teimosos viviam mais. Então, quem tem o DNA germânico aqui, já tem um passo. Quem é italiano também tem outro passo. É isso aí, o Billy vai dançar o break dele. Então, tem esse detalhe interessante. Existem aspectos, né, psicológicos que aumentam a nossa chance de ter mais longevidade, como teimosia, curiosidade, trabalho, pensamentos positivos. Isso ajuda bastante. Bom, já para encerrar aqui, eu vou trazer uma frase do Mário Quintana que eu acho bem interessante, destacando, né? A gente não precisa esperar a aposentadoria, chegar aos 60 anos. Quanto antes a gente conseguir mudar um pouco a forma de pensar, fazer um pouco mais desse cuidado de si. Se fala muito disso, né? Conhecimento, conheça-te a ti próprio. Mas lá do lado também estava escrito, né? Cuide de ti mesmo. Ou seja, tão importante quando conhecer a si próprio é cuidar de si próprio. Então, a idade, ela é agora, não tem que esperar para depois. E a frase do Mário Quintana, ela é bem interessante, que diz o seguinte, né? Não faça da tua vida um rascunho, porque tu pode não ter tempo de passar depois ela limpa. Agradecemos, então, a nossa aula, né, dos professores, e agora vamos tentar ainda aproveitar esse momento, né? Agora com a participação de todos aqui, né? Quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para os professores, né? Pode levantar a mão ou podemos escrever o nome aqui. O Billy. Sim, melhor assim. Muito boa noite a todos vocês, a todos e todes é melhor. Eu sou Billy Anderson, tenho descendência italiana porque eu sou caçolker. Caçol é de uma região da Itália chamada Belluno, que é onde veio os caçol de lá. Eu fiz um estudo sobre isso. Isso tem muito a ver com a origem da minha família, de parte do meu pai, cara, que é Heitor Caçol, que hoje já é falecido. E como o Minoso falou, essa questão dos italianos serem muito teimosos, eu tenho um pouco disso também, sabe? Porque não é à toa que eu sou bicampeão Special Battle em Brasília, cara. Então, porque eu teimei, eu não desisto de batalhar pelas minhas coisas, sabe? Então, eu já conquistei muita coisa. Então, eu acho que eu tenho eu acredito que eu vou viver bastante tempo, cara. Eu vou viver bastante tempo, cara.
E o que eu queria falar é o seguinte, cara, as pessoas não encontraram esse sentido de viver como esse camarada encontrou. Eu já encontrei no breaking, na arte, isso. E eu vejo a sociedade muito doente hoje em dia. Muito doente no sentido de não achar respostas para aquilo que está deixando mal a pessoa. Tem gente entrando em depressão, tem gente ficando estressada demais e etc. Só que não acham uma coisa que dê prazer para a pessoa, como fazer um desenho, não é rascunho, mas um desenho bem feito, sabe? Eu valorizo muito isso porque muitos anos eu estudei artes visuais lá na Escola Carlão, cara. Então eu sei como funciona isso. Tá? E aí lá eu descobri os meus talentos também. Eu acho que as pessoas têm que descobrir seus talentos, eu acho. E eu acho que as coisas simples é o que faz muito mais diferença do que buscar uma ambição maior, sabe? Eu deixo essas ambições maiores para quarto ou sétimo plano, cara. Porque lá na frente eu sei que eu vou conseguir, talvez. Mas agora o que eu penso é cuidar de mim melhor. E fazer as coisas que eu gosto, como... Muito bem. Eu adorei essa palestra tua, do Leandro, sobre longevidade. É o caminho que eu tento atingir, mas de uma maneira bem simples. Eu nasci no interior de Mato Grosso, no Pantanal, lá no Pantanal. Meus pais eram fazendeiros e minha família mora lá. Eu sou a única ovelha desgarrada. Eu, em 48, cheguei aqui no Rio Grande com 20 anos. Eu era da meteorologia e da aeronáutica. Eu e mais 7 alunos, 7 companheiros, viemos instalar o serviço de meteorologia aqui no aeroporto. Não nesse aeroporto, o antigo, São João. Ali eu trabalhei 6 anos. Bem, mas eu levo muita coisa assim relacionada à minha vida com o que eu convivi na minha infância lá no Pantanal de Mato Grosso. Eu via o tatu, saí da toca, corria para cá, não sei o que, voltava para a toca dele. A minha vida é essa. Eu procuro viver perto da minha toca. Quer dizer, eu faço uma associação lembrando disso. Outra coisa, quando criança em Mato Grosso, eu passava no campo, havia muito lugar que eu me passava, era formigueiro. Então, eu aprendi na vida, tem formigueiro? Tenho, longe de formigueiro. Eu procuro não viver onde tem encrenca, rolo, né? Quer dizer, evito isso. Agora, como eu exerci algumas funções na minha vida, que eu não vou agora querer declarar tudo aqui, foram várias, eu entrei num estado de depressão. É uma firma americana, que eu trabalhei, uma nacional, depois que eu saí da aeronáutica, me transferiram como gerente lá para Curitiba. A minha filha hoje tem 66 anos. E quando fui transferida, ela tinha 2 anos. Então, isso faz 60 anos atrás. E eu tinha 2 estados que eu comandava, Paraná e Santa Catarina. Então, a minha vida toda ela, eu estou falando errado, estou falando de costa para vocês. Me perdoe. Me perdoe, tá? Me perdoa. Mas anjo não tem as costas, né? Então, a minha vida no Paraná foi uma vida muito corrida. Eu vivi em cima de avião. Porque onde tinha representante, eu estava Maringá, Londrina, enfim, mas morei em Curitiba meio ano, 6 anos. E lá eu peguei o tal de pânico, por excesso de trabalho, estresse. Então, eu aprendi a cair por causa de estado de estresse
e fui posto para a rua com 10 anos de trabalho, porque eu já não prestava para nada. O americano me chamou em São Paulo, me deu um cheque e disse, Auf Wiedersehen, até logo. E para recomeçar a vida de novo, eu tinha que voltar a carregar a pastinha de amostra grátis de laboratório lá embaixo, mas o ego não permitia. Eu era gerente de uma grande firma, como é que eu vou estar de carregando a pastinha, chegar no médico, doutor, aqui essa amostra de remédio, não sei o quê. A vaidade, o ego não permitia. Até que, enfim, depois de tanto apanhar, eu vi que tinha que cair de novo. Tinha que começar de novo lá de baixo. E foi o que eu comecei de novo. Voltei a pegar a pastinha. Só que peguei a pastinha de um laboratório americano no ramo veterinário. Como eu trabalhava muito com remédio, eu entrei no ramo veterinário e peguei muito essa zona avícola de Caxias, essa zona toda aí, e os veterinários não conheciam nada de remédio, nada. Porque ninguém ia na faculdade veterinária para fazer a propaganda. E eu fui lá na faculdade falar sobre alguns produtos de medicina veterinária, levantaram todos lá, me aplaudiram. Eu perguntei, mas por que? Professor, disseram, é porque jamais veio alguém aqui falar sobre alguma coisa. Nunca. Nunca ninguém veio aqui. Você foi o primeiro. Porque ninguém dava bola para... Porque eles não tinham dinheiro nem para pagar anestesia. Eles pagavam do bolso deles. E aí, então, o que aconteceu? Eu, no ramo veterinário, eu passei a ser um pseudo-veterinário. Trazendo os pintinhos doentes aqui para a faculdade, aí em Viamão, o professor Osmar Liz Afonso, o nome dele, ele abria os pintinhos doentes e dizia assim, olha, a doença é essa, o remédio é contigo. Porque eles não tinham conhecimento do o que aplicar. Sim. Isso há muitos anos. Sim. E hoje, como o senhor vive hoje? Qual é a sua rotina hoje? O que o senhor faz? Olha, eu não gosto de ficar parado. Isso é um erro muito grande. Eu sou de atividade. De manhã eu levanto 5h30. Como eu sei como é que o Pilates recuperou a saúde dele, o Pilates era um homem doente de guerra, estava morrendo na cama, na Alemanha. E ele começou por si mesmo, já que eu vou morrer, começou a se espichar para cá, para lá, para cá, para lá. Aí ele notou que ele ia melhorando. E ele melhorou tanto que ele teve uma ideia, vou sair da cama e vou criar o Pilates. E foi o Pilates que ele criou. E eu na cama, ao levantar de manhã, todo dia, eu faço 11 posições de Pilates na cama. Eu faço Pilates aqui em Novo Hamburgo com uma professora, mas na cama eu já faço. Me estico para cá, estico para lá. Viro para cima, viro assim, faço mil e uma coisa na cama, faço abdominal, faço tudo. Aí levanto, vou tomar banho praticamente frio, né? E como eu estou 11 anos sozinho, sabe o que eu vou fazer? Comer um ovo caipira. Aí é que está. Ovo caipira. Ovo de 2, 3 minutos, mal esquentou, nem sinto gosto. Já era. Não é? E lá vou, porque eu moro em cima da Academia do Corpo, vocês conhecem? Conhece aqui? Aqui no centro? Academia do Corpo. Então, eu só desço lá do meu apartamento, estou na academia. Mas, com o tempo, eu vi que certos movimento da academia, para mim era prejudicial. Aí vinham os professores, não, porque eu sou formado, não sei o que tal, e digo, quem conhece meu corpo sou eu.
Eu morava em Porto Alegre e tinha esta de pânico. Isso foi há uns 50 anos atrás. Um dos motivos que eu fui demitido. O estresse. Eu ia no psiquiatra na época... Problema número 1 dos Eu ia no bancários. psiquiatra na época, me dava ansiolítico. Nada resolvia, ansiolítico. E um grande psiquiatra em Porto Alegre. Aí, com o tempo, eu digo, bom, já que eu não estou tendo resultado na minha doença, eu vou tentar a tal de yoga. Em Porto Alegre tinha um grande mestre de yoga, acho que o senhor conheceu, ali na Independência. Ele era um grande professor de yoga. Eu notei que eu não sabia relaxar, eu não sabia respirar, quer dizer, respirava automaticamente, porque a gente precisa respirar. Eu não sabia a arte de respiração, como aprender a respirar. Mas o principal era o relaxamento. Eu não dirigia mais. Perdi a capacidade de dirigir de medo. Que me dava coisa em mim, da fobia, eu perdi. E aí eu aprendi aprendi a relaxar. Mas eu sou curioso, ele sabe disso. No livro que ele lançou, Não Se Aposenta, ele me cita. E fala sobre que sou curioso, e sempre fui curioso. Eu aprendi com um dos grandes mestres que eu tive das empresas americanas, quando você abre uma porta, não fecha, olha o que tem lá dentro e fecha, mas olha, não deixa de olhar. E qualquer coisa que eu me metia a cabeça, olhava, e assim o saía desse tipo de academia em Porto Alegre, digo, o que será o professor daquele outro, o que será a técnica dele? Lá e aí eu mudava. Depois de 5 anos, passava para outro. E em 15 anos em Porto Alegre, eu frequentei yoga, mudando assim de mestre. Para cada mestre eu captava uma coisa diferente. Esse faz assim, aquele faz assim, mas todos eles é bom. Mas quando eu me aposentar, eu vou tirar vários cursos de yoga, eu vou dar yoga por convicção. Por convicção, não por dinheiro, porque me restabelecia a minha saúde. Aprendi a relaxar, a respirar, a fazer aquelas posturas. E o que aconteceu? Quando eu me aposentei, eu já tinha feito vários cursos de yoga, inclusive na PUC. Inclusive na PUC com 50 anos de idade. E eu me matriculei no congresso lá e fiz o curso. E dei yoga por 50 anos aqui em Novo Hamburgo. Ele foi meu aluno. Bem, ele veio para cá, ele se estressou muito da corrida de canoa para cá, de canoa para cá. E quando ele chegava em casa à noite em canoa para dormir, ele não conseguia dormir porque estava assim de gato esperando por ele. Isso é verdade. O homem é bonito mesmo. E assim foi. Eu não vou me estressar mais, já passei do tempo. Mas a vida é uma arte. E caindo e aprendendo, e outra. Já tenho 96 anos, não uso bengala. Minha filha disse, pai, vou comprar uma bengala para ti. Digo, compre e deixa ali no canto. Sabe por quê? Porque um dia minha filha disse, pai, experimenta andar com a bengala. Eu saí com a bengala aqui em Novo Hamburgo, chegava numa sindaleira, todo mundo, passa, vô. Vou? Ah, merda, pô. Ah, merda que eu vou passar, é uma merda. E na outra sinaleira passava, vô, quer uma ajuda? Cheguei em casa, peguei essa merda, pá, pra lá, pra puta que pariu, que eu não quero mais saber de pegar a merda nenhuma.
Quer dizer, eu tinha convicção que se eu fosse depender de bengala, eu não ia reagir. Só tem que reagir, mesmo caindo. Agora, precisa ter amigo como esse aqui. Amizade é tudo. Exatamente. E ele, para mim, é um dos raros amigos que eu tenho, mas de um dos raros amigos bom. Sim. Muitas vezes hoje nós estamos... Ele insistiu para mim estar aqui hoje. Eu notei que era... Você vai falar, Alício? Alício sou eu. Eu digo, não vou falar. Mas quanta coisa eu mostrei para vocês que é preciso lutar. Sim. Eu ando a pé. Eu não vim a pé aqui porque eu não sabia o endereço. Ok? Foi um prazer conhecer vocês. Tá? Senhor Alício... Quando quiserem comer um bom carreteiro, aí domingo que não tem restaurante, eu faço. Boa, Alício. Mandou bem, hein? Oh, deu um show. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente nesta noite. Foi especial. Eu aprendi muitas coisas aí, só com essas poucas palavras da história de vida, né, do senhor. Foi muito, muito importante para nós. Mas seria mais uma pergunta, um comentário de coisas que nós já vivemos aqui no sindicato, para ambos. Confesso ali, Leandro, quando você falou que as pessoas não querem se aposentar, que eu fiquei assim, ai meu Deus, eu quero me aposentar, poxa vida, quero viver coisas que acho que fazem sentido para mim. E né, tem muito da normalizar que as pessoas elas têm que dar o máximo, render o máximo o tempo todo, e que a gente não pode parar. E se falar aí para os capitalistas que as pessoas aos 65 anos não querem se aposentar, vão falar, realmente, as pessoas têm que se aposentar aos 75, tem que trabalhar mais, né? Essa é uma lógica ali que nossos colegas falam, né, em relação às pessoas vivem mais, então elas têm que trabalhar mais. Não sei necessariamente, as pessoas não podem ter mais tempo para viver suas vidas. Mas eu queria fazer um comentário e saber de vocês o que vocês acham. A gente tem um mestre aqui também, o Pedro Guil, que ele fala algo para nós, que a gente fala muito para os bancários, que é que nós não precisamos ser 100%, que ser 70% ser suficiente. Né? Você não precisa dar sempre ser o melhor em tudo, né? Que é uma lógica contrária ao que os bancos nos pregam, que nós temos que ser o melhor, nós temos que ser o primeiro lugar, e que isso adoece, né? Porque você tem N fatores. Então, quão prejudicial seria essa lógica, na verdade, de buscar ser a sua melhor versão o tempo todo, se existe um lado prejudicial no ponto de vista de vocês. E eu estava lendo um documentário que falava sobre que né, uma vida comum, uma vida que tende-se, aí pela lógica atual, a ser vista como algo negativo. Só que a maioria de nós vamos ter vidas comuns, assim como a maioria de nós não vai chegar aos 75 anos como uma qualidade de vida, ou 65. Então, eu queria saber de vocês o quão importante seria, daqui a pouco, normalizar que a vida ela pode ter momentos extraordinários numa vida comum. Não precisa ser necessariamente uma vida extraordinária para você ser feliz. Enfim, queria saber o ponto de vista de vocês sobre isso. Parabenizar aí o Juremir pela cultura, enfim, pelo conhecimento. É uma aula sempre escutar o professor Juremir falando, e o Leandro pela forma humanizada como ele trata a medicina. A gente sabe que isso não é muito característico, né, dos médicos e das médicas, né? E é raro a gente ver um médico que trata as pessoas de forma humanizada, né? É uma exceção. Bom, essa receita de como envelhecer, né, com alguma qualidade de vida, do ponto de vista individual, né, a receita ela é muito clássica ali, caminhar, fazer exercício, o prato colorido, se bem que hoje em dia o prato colorido não é garantia mais de nada, né, porque a gente está comendo tanto veneno, produzindo soja, que a gente pode comer aí o prato mais colorido do mundo e a gente vai estar consumindo veneno. A gente esteve semana passada, a direção do sindicato, em Nova Santa Rita, no 5º seminário sobre agroecologia e o 1º seminário nacional sobre as mudanças climáticas e os impactos na produção de alimentos, promovida pelos companheiros do MST, assentamento lá em Nova Santa Rita. Acredito que é o assentamento mais antigo aqui do estado, organizado, estruturado, e a gente saiu de lá muito impactado, porque a gente come muito, a gente
joga muito veneno para dentro, por mais que a gente procure comer de forma saudável. O problema é que a gente observar isso do ponto de vista individual, ok, a receita está aí, e me assusta quando, mesmo a gente seguindo essa receita, 1 em cada 5, né, lá na Suécia, enfim, na Finlândia, envelheciam com saúde, com felicidade. Então, por mais que a gente faça isso, não é garantia de nada. O problema é, em países periféricos como o Brasil, a gente não vê nenhum debate do ponto de vista coletivo, né, de como é que o Estado faz para garantir que as pessoas envelheçam com saúde ou com condição mínima do envelhecimento digno. As pessoas se aposentam não é porque elas querem parar de trabalhar ou porque elas podem parar de trabalhar. A grande maioria das pessoas pensam em se aposentar porque elas não têm a garantia mínima de subsistência. Então, elas precisam, e elas almejam chegar a uma idade onde elas possam se aposentar, porque elas terão uma garantia de remuneração, muitas vezes, mínima. Porque a reforma da Previdência e a reforma trabalhista e todos os ataques aos direitos sociais, a partir da queda da Dilma, foram para retirar direitos e retirar a renda das pessoas. Hoje, a grande maioria das pessoas que se aposenta com um salário mínimo. E a gente precisa debater mais isso. Nós temos aqui candidato a prefeito, temos candidato a vereador, Minoso foi candidato a vereador, né? E a gente não vê esse debate em lugar algum. Porque, tirando o episódio ali até as constituições, né, a federal e as dos estados, de lá para cá é terra arrasada. A gente não vê os nossos parlamentares tratando de políticas que beneficiam, né, que beneficiam as pessoas. É só retirada de direitos, é liberação de áreas de proteção ambiental para fazer o que quiser, para desmatar. Então, é isso, é só políticas, projetos de lei que, né, beneficiam o capital e os capitalistas. Então, a gente não vê ninguém fomentando esse debate, pelo menos não no nosso país. Não sei se alguém já percebeu em algum momento a gente discutindo como é que a gente vai fazer para que uma população que envelhece vai ter condição estruturais, que o Estado vai se preocupar com esse envelhecimento. Ninguém está preocupado com isso, parece que ninguém vai ficar velho, né? Com exceção do seu vitalício ali, vou mudar seu nome agora, seu Alice, o senhor vai ser vitalício. Então, inclusive, o senhor vai ser o nosso próximo convidado para o debate aqui. O senhor vai sentar aqui junto com os debatedores, né, para nos passar a sua experiência e os seus ensinamentos, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês pensam sobre isso, né? Porque a gente fala muito, né, das receitas individuais. Eu vou comer mais, vou comer menos, vou perder peso, né, vou beber menos, não vou fumar, mas isso não é garantia de nada, né? E a gente não pode também focar apenas no indivíduo e esquecer que, né, a gente vive em comunidade, a gente precisa discutir políticas de proteção social. Existe uma preocupação com o meio ambiente, com a terra, a todo momento é falado isso, né? É discutido isso. E hoje, o que a gente escuta todos os dias na rádio, na televisão, nos jornais, é crescimento econômico, crescimento econômico. Crescimento, preocupação com o crescimento econômico. Aonde nós vamos parar com isso? Nós precisamos agora nos preocupar em cuidar. Por exemplo, tá? Um exemplo prático. Eu não consigo comprar todas as frutas que eu quero comprar na fruteira ou no mercado, porque está muito caro, né? Então, assim, o nosso salário, ele mal dá para a gente comprar. O salário mínimo não comporta todos esses alimentos que nós precisamos consumir e tal. E eu vejo aquela prateleira cheia de frutas apodrecendo e eu lá em casa sem nenhuma fruta. Poxa, não existe nenhuma atitude que a gente possa tomar que os nossos governantes, nossos deputados, nossos eleitos podem fazer para combater esse tipo de coisa, por exemplo, que é um desperdício de energia, desperdício de trabalho, né? Eu acho que isso aí precisa ser repensado, né? Menos lixo, mais cuidado, mais conserto, né? Se preocupar com isso, consertar amizades, consertar a nossa vida, cuidar, amar, né? Então, mais alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? O Leandro eu conheço, o doutor Leandro, ele cuidou da minha avó, né?
Eu também fui paciente, mas fugi. Estou brincando, não. Mas fugi. Fugi porque era emagrecimento, né? Então, entenderam. Mas o que eu trago aqui, e ele cuidou muito bem da minha avó, foi incansável, né? Assim, eu lembro que ele coçava a cabeça e pegava os livros na época, né? Porque ele estava recém também entrando por esse caminho da geriatria, eu acho, daquela época, que a gente encontrou ele sendo ainda plantonista, né? Da Unimed. E o que assim, que eu penso, porque hoje de manhã eu estava e tenho frequentado muito UPAs, né? Tenho frequentado a farmácia popular. E hoje de manhã eu estava na farmácia popular cedo de manhã com uma senhora e eu olho para aqueles rostos das pessoas, que não são poucos, estava lotada, e a do Estado, a do município, né? As duas juntas. E a tristeza que nos passa é de que aquilo é vida, né? Uma vida que só vai buscar remédio. E o que tem feito o Novo Hamburgo por essas pessoas? O que a gente tem feito de preventivo, né? Como prefeitura, né? Como política pública para as pessoas há uma vida toda, né? Eu vejo, sim, as escolas têm, mas eu também trabalhei muito com estudantes e vi no Estado faltar. Quando eu levo meus alunos para dentro de uma sociedade ginástica, ficam felizes de poder fazer esporte, porque o Estado não tem mais, né? Então, aonde que está isso? Né? E o que a gente precisa fazer como política pública, assim, trazer como preventivo, né? Eu hoje estudo a Ayurveda, mudei muito, emagreci mais de 25 quilos só com a Ayurveda. Então, eu mesmo praticando comigo mesma. Então, para quem não conhece, é a ciência da vida, né? Mas isso vocês podem buscar, é a medicina mais antiga do mundo, né? Então, é sobre isso, né? Que eu complemento aqui. E seu Alício, querido, eu conheço ele e lembro da cachorrinha dele. Ele era vizinho da minha avó. Então, considerações finais. E para eles agora, então, vocês vão responder, então, as perguntas, né? E daí vamos lá. Bom, muito interessante a palestra do Leandro. O Leandro é brilhante e é um grande médico. E o Alício tem razão também, é um sujeito, um grande amigo. A amizade é uma coisa fundamental na vida de todo mundo, e o Leandro tem essa característica. E digo, mas como médico, ele é o cara que acerta todos os diagnósticos. Se precisarem de um diagnóstico, procurem o Leandro. Nem sempre a notícia é boa, mas o diagnóstico é correto. Isso é muito importante. A palestra do Alício foi a melhor de todas, perfeita. Eu queria terminar dizendo o seguinte: o nosso mundo, eu creio que nós vivemos num mundo, num tempo, numa sociedade paradoxal. Então, ao mesmo tempo, é preciso não parar e é preciso saber parar. Ao mesmo tempo, é preciso continuar em movimento e desacelerar. É preciso saber a hora de se retirar e continuar fazendo coisas. É preciso ter ambição e não viver só para a ambição. É preciso fazer muitas coisas e o contrário dessas coisas também, porque senão nós acabamos exagerando um ou outro lado. Eu acredito muito nessa ideia de desacelerar, mas não desacelerar tanto que acabe não se movendo. Mas também é necessário descobrir o momento em que precisa tirar o pé. E depois outros momentos em que é preciso reacelerar um pouquinho. Eu tenho a impressão que na nossa sociedade, por razões que nem são virtuosas, as mulheres sabem mais parar e se aposentar, por exemplo, do que os homens. Os homens, em geral, são produzidos, formatados para a lógica do trabalho. Então, o homem só se sente importante trabalhando, o homem só se sente importante sendo chefe, ele só se sente importante na lógica da empresa. E quando ele não está lá, quando ele fica em casa, ele sofre. Eu tenho colegas que têm taquicardia de final de semana, porque eles estão com saudades da segunda-feira. Quando chega a segunda-feira, que eles vão para a firma, a vida volta a ter sentido. Então, é preciso um pouco desmontar essa lógica
da definição pelo trabalho. Quando a gente chega num hotel, tem aquela ficha para assinar, ainda tem, ou mesmo agora, cadastra online, coloca lá, como é que a pessoa se define? Jornalista, professor, é sempre sócio profissional. O sujeito poderia colocar lá pescador, tocador de violão de fim de semana, qualquer coisa, poeta, mas nós nos definimos pelo trabalho. É uma sociedade do trabalho, do produtivismo. E talvez a gente tenha que mudar um pouco essa perspectiva. Então, a gente trabalha, precisa trabalhar, encontra prazer no trabalho, mas talvez possa desmontar um pouco essa ideia. Eu vejo, assim, nas mulheres, muito mais capacidade de sentir prazer, por exemplo, cuidar do jardim. Os homens não. Se não for produtivo, se não tiver um valor mercadoria, se não tiver um valor planilha, o sujeito já acha que não é tão importante assim, que não vale a pena. Claro que não são todos, mas isso acontece muito. Então, eu penso que tem que mudar essa chave aí, em todos os sentidos. Eu entrevistei o Leandro sabe disso, eu entrevistei um médico italiano que é defensor dessa medicina lenta. Tá? Parar de se preocupar tanto, às vezes até com excesso de exames. Se a gente vai muito ao médico, a gente faz exames de 2 em 2 meses, mas todos de 2 em 2 meses. Antes eram de 1 ano em 1 ano, pulou para 6 meses. A gente tem que estar ali atento, prevendo, antecipando, fazendo, é uma aceleração dos exames. Aceleração em tudo. Então, eu acho que tem que viver um pouco mais devagar. Não tão devagar que possa ficar enferrujado, que possa parar. Ao mesmo tempo, é preciso sair e ficar em casa. É preciso viajar e também curtir a sua toca. Eu gostei desse exemplo do tatu. Eu acho que a gente tem que curtir a sua toca também e que não há infelicidade se o sujeito está contente na sua toca. Agora, também dá para sair, também dá para viajar, mas não pode ser uma obrigação, não pode ser uma fixação, não pode ser algo assim impositivo. Eu conheci pessoas que viajavam e era tanta coisa que precisava cumprir na viagem que ficava desesperador. Eu tinha uma amiga que ela tinha um caderno com tudo que ela tinha que fazer e ela fazia rápido e dizia, esse eu já risquei do caderninho, esse eu já risquei do caderninho. Era infernal, era insuportável, era cansativo. Então, talvez uma ideia razoável seja a de uma vida mais razoável, mais modesta, mais simples, mais natural, e, ao mesmo tempo, com vontade de fazer as coisas. Agora, uma última coisa na qual eu acredito muito é que também tem que ter sorte. Porque eu falo sempre para o Leandro, que o Leandro é médico, lida com a ciência, com a razão. Eu digo, olha, precisa também contar com a loteria existencial. A loteria existencial é terrível. Gira a roleta, sai o sorteio de algum de nós. Um vai ter isso, outro vai ter aquilo, outro vai ter aquele outro. E aí, muitas vezes, não tem o que fazer. Então, se a loteria existencial não atrapalhar, se o treinador do Inter não errar a escalação, se todas essas pré-condições forem dadas, dá para ser feliz. Agora, sempre diminuindo um pouco as metas. Eu estou falando para bancários, pobres dos bancários, tem meta para cumprir, meta... Pô, uma vida só com metas, aí eu me permito dizer, chega uma hora que só tem uma coisa a fazer, se aposentar. Obrigado. Bom, para mim é um momento muito importante, como eu comentei, né? Sou amigo e fã do Juremir, e também adorei a fala do Alício, excelente, né? O Alício já foi convidado várias vezes pela RBS para fazer matéria sobre longevidade, etc. tal, e sempre vem com uma ideia diferente, ele não fica repetindo a mesma fórmula. Acho que tanto o Everson quanto o Diego, Bruno, tentaram chamar para o lado mais social do envelhecimento da longevidade. Infelizmente, essas respostas a gente não está tendo nem mesmo com o governo atual do presidente Lula. Na área da saúde, o que eu posso dizer é que é como se não existissem idosos, sabe? Então, isso fica um ponto. Em 2012, se eu não me engano, a presidente Dilma
criou a Política Nacional de Envelhecimento Ativo, para tentar mobilizar a sociedade para o envelhecimento. Outros países criaram lá um Ministério Extraordinário para cuidar do envelhecimento. Hoje, no Rio Grande do Sul, mesmo com a pandemia, 1 em cada 5 gaúchos tem mais de 60 anos. Em cidades do interior, chega a 40%, porque os jovens foram embora. Ou seja, a gente faz de conta que a gente não tem um desafio social, e ele está aí, está batendo na nossa porta. Existem soluções de políticas públicas para isso, Everson. Só que, no mundo, numa sociedade de internet, de WhatsApp, polarizada, etc., tal, as políticas públicas elas ficam para o segundo momento. Né? Então, não adianta querer ser candidato e falar de política pública construtiva, etc., tal, tu vai se frustrar e gastar dinheiro, que nem eu fiz em 2018. Sabe? Esse é o foco. Tu está na internet, é raiva, ódio, etc., e isso tu acaba afastando. É um preço que eu pago e todo mundo está pagando aqui por não querer participar desse jogo político. Mas, observando ele de lado, a gente vai vendo que não tem, cada um vai pensar por si só e tocar para frente. Não tem muita alternativa. As alternativas seriam quais? Aumentar a socialização das pessoas idosas. Aumentar serviço de saúde, garantia de renda. A própria cidade se tornando um ambiente mais propício para idosos. Isso tudo é possível de ser feito. Isso tem como fazer. A gente olha para Campo Bom, a cidade aqui perto, ali tem políticas públicas para idosos. Já participei de alguma delas, então tem como fazer. Em outras cidades, a gente vê que não fica. E hoje no Brasil, a gente tem 32 milhões de pessoas idosas. 2 milhões e 200 no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem em conta. O que a gente sofre muito no Brasil, de não conseguir política pública para idoso, tem a ver um pouco com a baixa escolaridade dos idosos, com em torno de 4 anos, e o período da ditadura militar. Nossos idosos foram, durante grande parte da vida deles, viveram sob um período de ditadura, não podiam reclamar, fazer nada. Eles acham que aquilo, uns até acreditam que aquilo era o bom, né? E foram ficando quietos. Então, eles estão precisando de que os jovens pensem nele, ou seja, isso não vai acontecer. Tá? Então, a gente teria que, socialmente, tentar insistir, cobrar, etc., tal, mas passa por aí. Quem sabe aqui o sindicato dos bancários não pode ser um espaço de promover o envelhecimento saudável. Né? Você tem um ginásio, tem esse espaço aqui. Então, abrindo oportunidades, olha aqui do lado, tem a Associação dos Aposentados. Eles tentam fazer a parte deles. Né? Então, acho que vai por aí. Os idosos, eles vão tentando se safar. Uma das formas que os idosos tentaram se safar da solidão e da falta de políticas públicas foram os grupos de idosos. Hoje, em Novo Hamburgo, a gente deve ter em torno de 40 grupos de idosos. Eu acho que no futuro a gente vai ver outros movimentos desses idosos que estão na cidade, vão querer voltar para o interior, vão morar em pequenas repúblicas, vão fazer pequenas cooperativas, sei lá. Eles vão se reinventar e vai ser por eles. Eles vão tomar essa decisão. Não vai ser política pública ou jovens fazendo por eles. Acho que os mais espertos vão pensar em alternativas. Então tá, pessoal.